Bom dia a todos, a paz seja convosco. Hoje eu tenho uma palavra para ler para você e para mim também, né? Para mim eu já li essa palavra. Deus falou muito comigo e eu tenho certeza que Ele vai falar com você também através dessa palavra. Onde se encontra em Deuteronômio 9, versículo 1. Aí fala aqui, ó, Moisés disse ao povo. Aqui é o Moisés que está falando para o povo, né? E hoje Deus está falando para nós, né? Moisés está falando naquele tempo para o povo. E hoje Deus está falando para a gente. Através da palavra, Deus está falando para a gente. Quando você lê a palavra, não é Moisés mais que está falando com o povo. Aqui é Deus que está falando com a gente, através dessa palavra. Aí, ó, fala aqui, ó, escute. Moisés falou, escute. Aí Deus está falando a mesma coisa. Escute. O povo de Israel, hoje, aí fala, tem um ponto aqui, ó. Aí fala, hoje vocês vão atravessar o Rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence ao povo mais numeroso e mais poderoso do que vocês. Aqui, meus irmãos, estava falando de que ia atravessar o Rio Jordão. E a gente vê que hoje, naquele tempo lá, o Rio Jordão, como que eles iam atravessar, né, no Jordão. Hoje é fácil atravessar o rio. Hoje é fácil atravessar o mar. Mas naquele tempo, para atravessar o Rio Jordão, não tinha barco. Muita gente não tinha barco para atravessar com muita gente. Tinha que atravessar a pé mesmo. E Deus usa Moisés naquele tempo para que eles pudessem atravessar o mar. E Moisés abre o mar e eles atravessam. E eles iam para uma terra onde Deus ia mostrar para eles. Uma terra maravilhosa, uma terra que era fértil, mas tinha que ter algumas barreiras. Naquele tempo tinha algumas barreiras que tinha naquela terra. Tinha o Rio Jordão, que era uma barreira muito grande. E eles falaram, Moisés falou para ele que ele tinha que atravessar. Agora vamos voltar para nós hoje, Deus falando para a gente. Que tem um Rio Jordão para nós chegar onde a gente quer chegar. A gente tem que atravessar o Rio Jordão. E se Deus está falando que a gente vai atravessar o Rio Jordão, a gente vai. Qual é o nosso Rio Jordão hoje? O nosso Rio Jordão é as batalhas da vida, né? As batalhas que a gente tem enfrentado. Talvez não tenha um rio, mas tenha coisas piores do que o rio para você atravessar. E Deus está falando para mim e para você hoje que esse rio na sua vida, que você anda desesperado, como é que eu faço para atravessar? Mas Deus dá uma ordem que você vai atravessar. Você vai atravessar esse rio. Essa situação que você está passando, ela não vai continuar. Você vai passar nessa dificuldade que você está passando. Talvez seja na família, talvez seja uma doença, talvez seja no mundo espiritual, talvez seja no material, né? Talvez você tenha tentado chegar a um lugar, mas se deparou com um grande rio que chama dificuldade, que tem te paralisado, tem te segurado para você não prosseguir. A mesma coisa acontece comigo também, meu irmão. Tem coisas na minha vida que vem me assolando, vem me segurando, mas essa prova vai passar. Esse rio vai se abrir. Eu creio que vai se abrir esse rio, assim como abriu naquele tempo lá. Hoje vai se abrir, né? Hoje Deus está mandando falar para mim e para você que o rio você vai atravessar. Aí fala aqui, ó, que essa terra onde você vai pertence da cidade aqui, ó,
que é um povo poderoso. A cidade deles são enorme e são protegidas por muralhas que chega até o céu. Aí, meu irmão, como é que vai? Aqui está falando que a terra que a gente vai alcançar, aonde Deus quer colocar a gente, vai ter, é uma cidade enorme. É uma cidade que tem muros que chegam até o céu. É uma cidade que tem um muro que tem resistência. E a gente vê que nessa palavra Deus fala com nós hoje que o que Deus quer dar pra gente é muito grande. Que Deus quer nos prometeu é muito grande. Que a promessa que Deus está prometendo pra gente aqui é muito grande. Mas é muito grande para os nossos olhos. Mas os olhos de Deus não tem. Os olhos de Deus não tem muralha. Não tem tamanho de pessoas valentes, né? Que a gente não vá atravessar o rio. Tem um rio, mas para entrar na cidade tem muralhas. É fechada. Os povos de lá são enormes. E a gente, como é que a gente vai passar? Vai chegar a esse destino. Talvez o destino que a gente quer chegar, a gente acha que a gente não é capaz de chegar. Aí Deus fala para você, ó, você vai passar no Rio Jordão, você vai passar na cidade onde tem muralhas. Aí, mas eu estou com você. Não tem, meu irmão, quando existe muralha, Deus ele está conosco até o final. As muralhas é grande, mas ela vai cair. As muralhas que estão na sua vida é muito grande, mas vai cair. Aí fala aqui, ó. Vocês já ouviram falar dos Anakim? Já ouviu falar do Anakim? Anakim são muito numerosos, são grandes, são gigantes. São gigantes grandes que a gente não pode vencer. Mas Deus apresentou a gente a tudo isso aí. Apresentou o mar, o Rio Jordão, apresentou a cidade que tem muralha, que a gente não pode entrar, e apresentou os Anakim, né? Que são gigantes, são pessoas grandes. A Bíblia fala que são pessoas grandes, e eles são numerosos. Agora eu quero ver como é que a gente vai passar. Voltamos para o dia de hoje, a gente olha as batalhas da gente hoje, que é a mesma coisa mesmo. Tem gigante, tem muralha, tem um rio para a gente atravessar. Mas esse rio não é tão grande igual o nosso Deus. Esse rio que você vai ultrapassar não é tão grande igual o nosso Deus. Esse gigante onde você vai passar não é maior do que o nosso Deus, né? Deus é maior do que todos. Então você está com ele. Aí fala aqui, ó. Ninguém pode derrotá-lo. Deixa eu ver aqui onde eu parei aqui. Uma raça de gigantes. Uma raça de gigantes fortes que mora naquela terra. Pois todos eles, ninguém pode derrotar os Anakins. Mas fique esperto de que o Senhor, tá vendo? Fique esperto que o Senhor, o nosso Deus, tá vendo? O Senhor, o nosso Deus, vai hoje na frente de vocês com fogo que devorará tudo, meus irmãos. Olha que palavra. Que palavra Deus está mostrando para a gente aqui. Aqui Moisés estava mostrando para o povo. E hoje Deus está mostrando para nós através da palavra. Ele vai na frente. Deus vai na frente com fogo. Deus vai na frente com fogo, derrotando tudo que está na frente. Tudo que está atrapalhando, Ele vai na frente. O seu problema vai passar, meu irmão. Deus vai na frente do seu problema, do meu problema.
A gente não tem que temer a ninguém, tem que temer ao Senhor. Quando Deus está na causa, não tem problema, não tem gigante. Não tem gigante que possa impedir as nossas bênçãos que Deus tem nos dado. Se Ele prometeu uma terra prometida, uma terra fértil, está prometido. Se Ele te prometeu que você vai curar, você vai ser curado. Se Ele prometeu que você vai ser próspero, você vai ser próspero. Se Ele prometeu que tua família vai aceitar, a Ele todos vão aceitar. As batalhas espiritual, né, vai sumir, desaparecer. É só crer no nosso Deus. É só crer no nosso Deus que Ele é fiel e verdadeiro para cumprir todas as promessas que tem na nossa vida. E eu creio que através dessa palavra Deus vai te honrar. Deus vai te honrar porque Ele é fiel e verdadeiro. Ele é fiel e verdadeiro para honrar todas as promessas que Ele fez a nós, a mim e a você. Assim como Ele honrou aquele povo lá. Assim como Ele honrou aquele povo de Moisés. Deus está mostrando para nós que hoje Ele é o Deus fiel e verdadeiro para honrar todas as promessas. Aí fala aqui, aí Ele derrotará e destruirá os povos dessa terra. E assim, conforme o Senhor Deus prometeu. Conforme o Senhor Deus prometeu. Às vezes a gente pensa que Deus vai derrotar os nossos inimigos e vai fazer coisas que não está no plano dele. É só o que Ele prometeu. Deus vai derrotar quem tiver que ter derrotado. Deus vai tirar quem precisa ser tirado. Deus vai mudar quem precisa ser mudado. Deus vai transformar quem precisa ser transformado. É tudo o que Ele te prometeu. Que nós às vezes queremos que Deus faça mais do que a gente merece ou que a gente pode suportar. Aí está aqui, falando aqui, vocês virão expulsá-lo e matá-lo depressa. Mas depois que o Senhor, nosso Deus, tiver expulsado esse povo da presença de vocês, não fique pensando assim. Deus nos trouxe aqui e nos deu essa terra porque somos bons. A gente não fica pensando, meus irmãos, que Deus fez isso porque a gente somos bons. Que a gente tem pecado, tem feito tanta coisa contra Ele, que às vezes Deus faz isso aqui, não porque nós somos bons, mas porque Ele prometeu aos nossos antepassados, Moisés, prometeu para Abraão, que eles iam dar uma terra fértil, eles iam dar uma terra que era maravilhosa para esse povo aqui. E nós estamos recebendo isso aqui através dos nossos antepassados, Abraão. Porque se olhar pelos olhos mesmo, olhar pelo mundo espiritual, nós merecemos muito pouco. Mas a gente tem um Deus que promete a gente e Ele cumpre. Tá bom, meus irmãos? Fica essa palavra, que Deus abençoe vocês. E vai passar, tá bom? Deus abençoe.